A paz do Senhor, irmãos. Lá em Lucas 14, versículo 28 diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer a conta dos gastos, para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça, depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos a virem e comecem a escarnecer dele, e dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. É interessante que é Jesus falando aqui de que os homens têm o hábito, quando eles vão começar uma construção, ou seria ao menos o sábio a fazer, calcular os custos da obra que seria feita, da edificação, da construção, para ver se ele poderia acabar, para que ele não seja envergonhado no final. Se Jesus está falando que os homens trabalham dessa forma para que não seja escarnecida a obra que estão fazendo, quanto mais Deus. Porque a Bíblia nos deixa bem claro que fiel é aquele que começou a boa obra, para também aperfeiçoá-la, dar crescimento, melhorar. Deus, Ele tem prazer em investir em nós, em todas as áreas da nossa vida. Mas aqui um princípio que eu quero te dar. A Bíblia diz que nós temos que orar pedindo com confiança, sem duvidar, sem ter medo no coração. E existem algumas áreas da nossa vida que na nossa mente existe um certo preconceito. Será que Deus quer? Será que Deus se importa? Será que Deus não vai se ofender de eu pedir isso a Ele? Jesus olha para os discípulos depois de 3 anos de caminhada, mais ou menos, e diz para os discípulos assim: até agora vocês não me pediram nada, peçam e vocês receberão. 3 anos ouvindo a palavra, 3 anos ouvindo sobre o reino, 3 anos buscando o reino, mas Jesus sabia que aqueles discípulos estavam no corpo de homem, um mortal, 100% homem. Jesus estava lidando não só com o espírito, mas com a alma. Jesus foi aquele que multiplicou os pães, e ali naquele momento ele estava dizendo para os discípulos: ei, peçam e vocês receberão, para que a vossa alegria seja completa. Jesus sabe que dentro do nosso interior existe uma esperança, existe uma expectativa de gozar dos prazeres que Ele pode nos prover ainda nessa vida. E Ele tem o prazer de nos providenciar algumas coisas, muitas coisas, sem número, desde que não seja vaidade. A Bíblia diz assim: vocês pedem e vocês não recebem, porque é para o vosso próprio deleite. Vaidade. Tem pedidos que a gente não recebe porque é vaidade. Deus não vai ser glorificado naquilo. É só para nossa exaltação, é só para nossa honra, é só para nós. Mas quando Deus entra no negócio, Deus se envolve naquilo que você está pedindo, você pode ter certeza, Ele começa e Ele termina. Isaías capítulo 45, verso 2 diz assim: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo teu nome. Era uma profecia ao rei Ciro, um rei que ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha nascido. E quando esse homem nasce, a Bíblia vai dizer que essa profecia vai se cumprindo nele antes que ele se converta a Deus. A tradição vai dizer que ele se converte a Deus depois que se cumpre parte da profecia na vida dele. E os judeus levam as escrituras para que ele leia que havia sido profetizado ele pelo nome. E Deus já tinha determinado provisão para a vida dele. Antes de nós nascermos, Deus já determinou muita coisa para nos dar. Mas vai necessitar de aprendermos princípios, de aprendermos mandamentos, de obedecermos a Deus e sermos fiéis ao Senhor. Tem uma passagem na Bíblia que vai dizer que o povo se vestia, não se aquecia, comia e não se fartava, bebia e não se saciava, e o salário era como se recebesse num saquetel furado, porque eles tinham esquecido da casa de Deus e estavam somente investindo na própria casa. Quando a minha vida é uma vaidade, quando eu vivo só para os meus desejos, para os meus pensamentos, vai chegar um momento que Deus vai fechar a torneira da provisão. Que Deus vai fechar a porta só para a gente olhar para Ele, para os propósitos dEle. Deus enriqueceu a Ciro porque Ciro foi usado para abençoar a nação de Deus. Qual é o propósito do que Deus está te dando, você sabe? Qual é o propósito que você tem com aquilo que já está na tua mão? Você entende já? Estabeleça propósitos que agradem a Deus e Deus vai ter prazer de te abençoar. Se o homem, quando se assenta, ele primeiro calcula para saber se vai terminar, quanto mais Deus. Antes dele começar o que ele te deu,
Antes de abrir essa porta, antes dele te dar um emprego, antes dele te dar a empresa, antes dele te dar uma família, antes dele te dar uma casa, ele já tinha visto todos os custos que você teria. E ele já tinha dito, eu estou contigo, eu vou contigo até o final. Só medita o que é que Deus está te ensinando e não deixe de investir na vontade de Deus. Que Deus te abençoe, ilumine e esclareça essa palavra dentro do teu espírito e te faça entender aquilo que eu não consegui te passar. A paz do Senhor que excede todo entendimento seja sobre a tua vida.